Se você é ascendente leão, isso aqui vai soar familiar. Confiança nas suas bases, fidelidade, decisividade. Essas são as suas forças, que se tornam fraquezas, se tornam até seus piores inimigos. Quando essas forças, elas deixam de ser a sua resposta à realidade e elas passam a ser a proteção da sua identidade. É o exagero dessas qualidades, o excesso de autoconfiança. Você começa a confiar demais e passa a usar essa confiança, essa autoimagem como um mecanismo de sobrevivência. E não dá bom, sabe? Você acaba ficando paralisada, enrijecida dentro dessa força. E a questão não é mudar quem você é só encontrar onde a sua identidade ficou cristalizada, onde que ser forte virou obrigação para você. A gente vai ver a questão da identidade cristalizada, primeiro, que vem da confiança, né? De você ter uma segurança. Eu diria aí até invejável para mim, que sou uma geminiana. Eu tenho um Queto sentado no meu ascendente, meu Sol é em Libra, então, para mim, o ascendente em Leão é um lugar de muito aprendizado. Essa segurança estrutural, essa solidez leonina, de confiar em tudo que te construiu. Por alguns segundos, vamos voltar comigo lá na sua infância. Quando a sua mãe estava te ensinando a falar, te ensinando os nomes, te ensinando os sobrenomes dos seus avós, dos seus tios, quem foram eles, por onde eles passaram, como eles construíram todo o legado que chegou até você. Isso te dava muita segurança, isso te fazia muito bem, assim como faz bem para todas as pessoas, mas para o ascendente em Leão, isso começa a virar ali uma coleção, começa a virar uma estante de troféus. Isso começa a fazer parte da identidade do leonino de uma maneira, vamos dizer aí, diferenciada. Assim como na escola, os professores, os cursos que você fez, os lugares por onde você passou, os finais de semana quando você se encontrava com seus avós, com seus tios, tudo isso o ascendente em Leão toma para si, faz realmente parte da identidade dele. E é muito bom você confiar nas suas bases, isso é maravilhoso, é precioso. Porém, quando você se gaba disso, quando você se fica muito em cima, senta em cima disso, né? É como se fosse, vou dar um exemplo, como se fosse assim uma estante de troféus mais empoeirados e você tem que ficar mantendo aqueles troféus. Então você não renovou os seus troféus, você também não limpa, você não mantém, você não revisa. Você vive daquilo ali, aquilo ali te sustenta. E qual o problema disso? Chega um ponto em que você fica como que obsoleto, parece que você nem vive mais, você vive tanto ali daquele passado, daquela formação, e a sua identidade está tão atrelada a isso, e você acha que você não precisa de renovação, que você começa a perder para os outros, você começa a perder em influência, em liderança, que é uma coisa que o ascendente leão preza e gosta tanto, ele começa a perder porque tem um delay entre os outros, entre a vida, entre o que a vida vem pedindo de você e o que você acredita que você pode entregar para as pessoas. Então esse é um primeiro problema. A segunda coisa, a segunda característica do ascendente em Leão é a fidelidade. Fidelidade dispensa apresentação, não preciso apresentar, falar sobre fidelidade aqui para vocês, né? Mas o excesso disso se transforma em inflexibilidade. A gente pensa, né? Ah, não. O erro, o problema, o contrário da fidelidade, a gente pensa que é o contrário que é o problema, que seria a infidelidade, mas esse não é o problema do ascendente em Leão. E também, uma coisa que eu quero falar é que aqui eu estou dando o cru, a interpretação crua do ascendente em Leão. Você ser fiel a uma ideia, a uma decisão que você tomou, isso também precisa de revisão, porque no meio do caminho aparecem obstáculos, aparecem contratempos, né? O próprio tempo muda. E se não houver uma revisão, se não houver aí uma flexibilidade, isso também te traz resultados ruins. Então, uma qualidade sua, uma coisa sua que você tem boa, ela começa a te trair. É basicamente isso que acontece. E, por último, a questão
Decisividade, o ascendente em Leão, ele é bom em tomar decisões, é rápido, tem clareza. Se alguém precisa de uma instrução, ele é bom em dar essa instrução. Eu acho que a maioria das pessoas quer alguém que lhes diga o que fazer. Escolher é uma coisa muito angustiante. Escolher entre A e B sempre foi e sempre será angustiante, porque sempre que você escolher A, você está perdendo B. E vice-versa, você escolhe B, você perde A. Uma característica muito admirada, muito necessária para as pessoas, alguém que decida, alguém que tome a frente, que vá à frente conduzindo as outras pessoas. E aí, qual que é o negativo disso, o polo negativo disso? É quando você decide até quando não precisa decidir. Você decide tanto, você ficou tão feliz que nasceu com essas características, que quando começou a decidir, viu os olhos das pessoas brilharem, se sentiu bem em decidir pelos outros, em fazer boas decisões, que acontece que você vicia nessa química de hormônios de prazer que quando você fez essas ações e deu certo. E aí começa a querer aplicar isso para todo lado, mandar em quem não está submetido ali, porque para haver liderança tem que haver alguém que aceite essa liderança. Você não pode forçar liderança em cima das pessoas, você não pode forçar uma decisão em cima das pessoas, não pode ser uma imposição. Né? A decisão tem que ter a outra parte que está ali como pronta para receber aquilo, né? Tem que ter receptividade para que a liderança aconteça. E aí esse é o problema, o polo negativo do ascendente em Leão. Esse é o ponto negativo. Se você tem algumas dessas características, se você gostaria de saber como fazer melhor uso delas, ou mesmo se você quer saber mais sobre a configuração do seu mapa astrológico, me manda uma mensagem que eu te dou acesso a um encontro comigo de 30 minutos, onde eu respondo alguma pergunta sua a partir do seu mapa astrológico, por um valor que momentaneamente está simbólico. Eu devo aumentar o valor dessas consultas rápidas, então, por enquanto, se você tem interesse nisso, aproveite.